porque aquele que é filho do reino, que foi semeado por Jesus Cristo, ele não vai concordar com este mundo. O padrão de pensamento das pessoas que vivem neste mundo, que são os filhos do maligno, é totalmente contrário à natureza de Deus e à natureza dos filhos de Deus. Então, por isso, esse fogo, essa dissensão, esse conflito será uma realidade dentro do próprio lar. O joio e o trigo estão juntos no campo. E o segundo ensinamento que nós aprendemos aqui nesta parábola é que nós não podemos viver em um lugar onde não há joio. Não tem como fugir. Aonde você for, você vai encontrar um joio. No versículo 38 de Mateus, capítulo 13, o Senhor Jesus disse... Mateus capítulo 13, versículo 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Eles estão juntos. Não há um lugar onde não tenha somente trigo. Não existe isso. A palavra de Deus nos ensina, aqui nesta parábola, que em todo canto da terra existe o joio. E o trigo estão ali juntos. Não tem como fugir disso. Não tem como ir para um lugar onde você só encontre pessoas que gostam de você. Você vai em qualquer lugar conviver com pessoas que reprovam as suas atitudes, que não concordam com a sua filosofia, que não concordam com a sua maneira de pensar. Você vai se deparar com conflitos, oposições, hostilidade. Isso vai ser presente durante toda a nossa vida terrena aqui nesse mundo. E essa parábola nos ensina isso. Em qualquer lugar haverá a presença do joio. Nós não podemos se livrar disso. Nós devemos enfrentar essa realidade. E à luz da palavra de Deus, dos ensinamentos, nós devemos ser diferentes dessas pessoas. Eles estão espalhados pelo mundo todo. O joio está juntamente com o trigo por todo o planeta Terra. O apóstolo Paulo traz um conselho maravilhoso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, de algo que aconteceu ali naquela igreja. Ele diz assim, no versículo 12 até o versículo 15, do capítulo 7, da 1 Coríntios, Paulo diz assim, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12 até o 15. Mas aos outros digo eu, Paulo falando do assunto casamento, separação, divórcio, ele está falando sobre esse assunto. E aqui ele está falando de um assunto que ele tem essa autoridade para falar. Ouça essas palavras. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem uma mulher que não é cristã, que é descrente, e ela consente habitar, morar com ele, não a deixe. Esse é o conselho de Paulo. E se alguma mulher tem um marido descrente e ele consente habitar com ela, morar, não o deixe. Porque o marido descrente, o marido que não é crente, ele é santificado pela esposa que é crente. E a mulher que não é cristã é santificada pelo marido que é cristão, que é filho do reino, né? De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Paulo, ele está falando dentro de um contexto que nós devemos entender isso com muita clareza. Ele não está falando de uma pessoa que era crente e casou com uma pessoa não cristã, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo de um casal que casaram quando ainda não eram cristãos e que, de repente, houve a conversão. E houve a conversão do marido ou da esposa, e um é crente e o outro não é crente, ele está falando que eles não podem se separar. Porque o marido que é cristão santifica a mulher, vice-versa. A mulher cristã santifica o marido que não é cristão. Então ele está combatendo contra a separação, contra o divórcio. E ele diz que o marido cristão não deixa a sua esposa porque não é cristão. Ou seja, permaneçam firmes. Se ela consente a morar com você, então não abandone, não a deixe. E ele diz, mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou para a paz. Aqui Paulo mostra para nós a possibilidade de haver um divórcio nessa última instância, quando a mulher não quer viver com o marido,
que é cristão, ela não concorda porque ele ama a Deus, porque ele vive conforme a vontade de Deus, e aquela mulher que não é cristã, ela acredita em outros deuses e não acredita no Deus do marido. Então existe aquele conflito. Lembra daquele texto que eu acabei de ler agora, né? Os inimigos do homem serão no seu próprio lar. Por exemplo, esse conflito é uma realidade dentro do lar. E aqui Paulo ele está nos explicando que sim, haverá uma possibilidade de um divórcio se caso uma mulher que não é cristã ou o marido que não é cristão quiser ir embora, quiser divorciar. Então deixe, porque nós fomos chamados para viver em paz e não viver em guerra dentro do lar. É um ensino muito, muito maravilhoso, né, que o apóstolo Paulo deixa aqui para nós nesse texto. Então, dentro do próprio lar, ali há a presença do joio. Ali há a realidade desse conflito. O joio está em todo lugar, até dentro do nosso lar. E nós, como cristãos, como filhos do reino, devemos promover a paz no nosso lar, devemos lutar contra o conflito, contra a guerra, devemos evitar palavras que podem desencadear uma confusão, uma briga. Nós devemos ter paz. A Bíblia nos ensina: se depender de vós, tendes paz com todos os homens. Há situação que não depende de nós. E na igreja mais bíblica, mais forte, você acha que não existe joio? Pois lá existe. Aqui nós temos um relato na Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos,